Então vamos a mais um vídeo da série A Matemática da Sua Vida. Finalmente nós chegamos ao Ensino Fundamental 2. Hoje nós vamos fazer a sexta série. Lembro que na minha época ainda era de primeira a quarta e de quinta a oitava. Nós fazíamos a primeira, da primeira a quarta pela manhã, e depois na escola que eu estudava a gente mudava para tarde. Então a gente ficava ansioso para chegar logo na quinta, porque a gente ia ir para de tarde. Nós iríamos crescer mais, íamos ficar mais adultos, né? Mas aí depois a gente chegou na quinta e ficou doido para passar para o primeiro ano para poder voltar para de manhã, que era melhor estudar de manhã. Mas vamos ao que interessa. Como o público dessa série em geral são pessoas que estão revisando o conteúdo e não alunos que estão na série corrente, eu vou falar um pouquinho sobre por que os livros estão estruturados dessa forma, né? Essa organização, esses conteúdos, por que a gente escolhe esses conteúdos para dar em cada momento, né? Na verdade, isso se deve ao BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Essa Base Nacional Comum dita o que deve ser ensinado em cada série, quais são as competências que o aluno deve alcançar ao final de cada série, ao final do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio. Então, os livros estão organizados pensando em alcançar esses objetivos da BNCC. A BNCC aponta 5 unidades temáticas, que é números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Então o livro está sempre organizado assim. Quem está acompanhando desde a primeira série observa que tinha essa estrutura. A gente via um pouco de número, todo o início era números naturais. Depois a gente via um pouco de geometria, vimos aquela parte de achar o valor desconhecido, que seria a gênese aí para a álgebra, a introdução para a álgebra. Víamos sempre alguma coisa de geometria e vimos também a parte de medidas lá no final. A estatística e a probabilidade é toda vez que tem alguma tabela, é tratamento de dados. E ele coloca assim, depois ela vai ganhando forma e se concretiza lá no ensino médio. Hoje nós vamos fazer a parte um pouquinho, né? Não vamos fazer tudo a parte de números. Todo o livro, que você observar, ele começa com a parte histórica. Os livros, agora ela tem essa estrutura, ele passa o conteúdo principal e aí do lado ali, às vezes ele coloca uma tarjazinha e coloca um elemento você sabia, ou um elemento histórico, enfim, para ir dando incrementada. Então ele faz meio que, aproveita a parte visual do livro e não faz assim sequencial. Às vezes ele está colocando um conteúdo aqui e do lado tem uma nota sobre quem que estudou sobre esse conteúdo. Então, sobre números, a gente sempre tem um contexto histórico. Censo numérico. A gente sempre vai ver lá uma historinha de um corvo que fez um ninho numa casa ou numa torre de um castelo, e aí o dono queria espantar prender esse corvo, e aí ele subiu lá, o corvo voou para uma árvore próxima e ficou olhando até ele descer. Quando ele desceu, o corvo voltou. E depois de algumas tentativas assim, esse homem pensou, poxa, vou em 2, quem sabe ele se perde. Aí subiu 2 e desceu 1. Mas o corvo ainda ficou esperando, só foi quando voltou o segundo. Fizeram isso com 3. Subiu 3 e desceram 2. Um ficou lá dentro escondido. Mas o corvo esperto também conseguia ter esse senso numérico e esperou até o terceiro descer. Com 4 também. Subiu 4, desceu 3. O corvo conseguiu identificar e esperou o quarto descer. Quando subiram 5, desceu 4. Aí foi demais para o corvo se perdeu, aí voltou. E aí o dono do castelo conseguiu prender o corvo. Então os animais também têm esse senso numérico. Um pássaro sabe se tinha 2 ovos ou 3 ovos. Ele não conta 2, 3, mas ele sabe se tinha mais ou se tinha menos. E consegue identificar, tem esse senso numérico. Então, para que servem os números? Para contar, para ordenar. Quando que a gente começou a usar os números? Aí vai lá no início, a gente vê marcações em ossos, pedrinhas e tal, e a gente tem sempre aquela história. Eles faziam a contagem, associação 1 a 1. Nós tínhamos o pastor de ovelha, para ele saber quantas ovelhas ele tinha no rebanho. De manhã ele colocava as pedrinhas na sacolinha, de tarde, quando as ovelhas voltavam, ele ia tirando. Se sobrasse ali pedra na sacolinha, ele tinha que sair para buscar. E se por um acaso passasse demais as ovelhas, faltasse pedra, ele está com uma ovelha do vizinho, ou alguma ovelha teve cria, alguma coisa nesse sentido. Essa correspondência é 1 a 1. Inclusive a palavra pedra
vem de cálculos. Inclusive a palavra cálculos vem de cálculos do latim, que é pedra. Então tem essa associação aí. Aí vai avançando na história, com um aparato, com suporte arqueológico. Aí vai falando, então eles começaram a fazer assim, mas depois eles precisaram ter uma contagem maior, uma necessidade de contar quantidades maiores. Aí eles começaram a agrupar, pensa de 10 em 10, coloca 10 pedrinhas aqui, quando você juntar 10 você põe uma pedrinha maior. E aí deu a origem de sistemas de numeração. E a gente tem aí os exemplos. Nós temos aí os sistemas de numeração egípcio, babilônico, romano, chinês, os maios, e o nosso, que é o indo-arábico. Os hindus, eles dão origem a esse sistema, e o árabe al-Khwarizmi difunde isso na Europa. Então, em homenagem a esses dois, fica sistema indo-arábico. Para a gente finalizar essa parte histórica, como eu falei, tem textos ali, vai introduzindo, é comum você observar essa estrutura nos livros. E aí nós temos algumas curiosidades. Nem todos os povos usavam o número zero, nem todos os sistemas de numeração. O romano, por exemplo, você vê que não tem zero. E outros também, a maioria deles não tem, na verdade. Por isso que o indo-arábico ele se firmou e usamos até hoje por causa dessa estrutura, né? Foi bem avançado neste sentido. Alguns povos, tribos até hoje, só contam 1, 2, 3, 4, 5 no máximo, e muitos. Alguns têm exatamente 1, 2 e muitos. Então não tem essa noção de ficar contando. Você percebe, tem 2, passou de 2 é muito. A palavra dígito vem de dedo, e por fim, algarismo vem de alcovarismo, que eu já citei esse matemático aí. Agora a gente vai para uma parte mais prática, com os números. Vamos relembrar um pouquinho das operações elementares, mas para isso nós vamos para o quadro. Então, cá estamos nós no quadro. Vamos falar de números naturais. Antes de mais nada, só lembrando, o símbolo para os números naturais é um N maiúsculo com a barra dupla no meio, ou essa barra dupla pode estar na perninha da esquerda. Tá? O quadro aqui já está escrito, já está completo, que é para dar agilidade aí. Como a gente já fez as operações elementares, adição, subtração, multiplicação e divisão, eu só vou chamar a atenção para algumas coisas aqui. Bom? Então a primeira delas é: considere fazer contas aproximadas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Às vezes você está lá conversando com um colega sobre quantas pessoas tem em determinado lugar, e aí fica aquela agonia. Por exemplo, veio 617 de um lugar, 1578 de outra e 736 de outro. Aí fica aquela agonia, faz a conta aí, e não sai nem a pau. Porque você fica com essa necessidade, essa pressão de fazer a conta precisa e fala assim, eu não sei fazer conta com números grandes. Então, numa situação dessa informal, não tem necessidade nenhuma de você ter um número preciso. Então, considere fazer isso. O 617 vira 600. O 1578 vira 1600. O 736 vira 700. Então, eu tenho uma aproximação aqui, vou ter uma ideia da grandeza desse número aqui, que é aproximadamente 2.900. Então, isso já vai auxiliar. A segunda coisa é cálculo mental. A gente sabe que os números mais fáceis para fazer contas são os de 0 a 9, claro, e talvez até mais fácil do que isso. Na verdade, não é mais fácil porque está associado com isso, né? É fazer conta com os números com final 0, 10, 20, com 30. Por quê? Porque retorna a conta lá dos números iniciais. Então, se eu tenho 20 mais 70, na prática eu estou fazendo 2 mais 7 só, correto? E repito o 0 ali. Então, pensando nisso, se eu tenho 56 mais 37, o que eu posso fazer? Penso 56, 50 mais 6. Deixa o 6 quietinho por um momento. O 37, pensa 30 mais 7. Deixa o 7 quietinho por um momento. Faz 50 mais 30. Vai dar o quê? Vai dar o 80. Depois você faz o 6 mais o 7 que você deixou de lado ali. Vai dar o 13. Então eu vou ter 80 mais 13, 93. Facilitou muito a minha conta. Isso é possível também com subtração. 45 menos 28. Então eu posso ir tirando aos poucos. 45 menos 20.
Isso é fácil fazer. 45 menos 20 é 25. Ah, desse 25, pega aquele outro que você deixou de lado ali. Então, 45 menos 20, depois você faz o menos 8 que você tinha deixado de lado. Vai dar resultado 17 aí. Beleza? Então, outras formas também é jogar esse cara para cima. Pensa ele como 30 menos 2. Então, por um momento você faz 45 menos 30, que dá o 15. Opa, mas eu tirei 2 aqui. Eu coloquei 2 a mais aqui para poder chegar no 30. Tá? Então, eu tenho que devolver esse 2 aqui para a conta fazer sentido como sendo 28. Então, dá o 17. E assim, entre outras técnicas que você vai desenvolvendo para fazer esses cálculos mentais. Funciona também com multiplicação. A multiplicação é um pouco mais complexa, mas também funciona.